Olá, galera. Bem, estamos voltando, né, a nossa sequência do nosso conteúdo. E hoje nós vamos dar continuidade a essa parte introdutória de geometria analítica, né? Hoje vamos falar do ponto médio e vamos falar da condição de alinhamento de 3 pontos, né? São conteúdos relativamente simples, mas principalmente a parte de condição de alinhamento ela vai ser essencial para o que vai vir em seguida, como é, por exemplo, a questão da equação da reta, certo? Então, assim, hoje o conteúdo é relativamente pouco, né, na sua natureza, em termos de quantidade, mas em termos de importância, ele é muito essencial, principalmente para o que está para vir aí pela frente, certo? Eu diria que mais importante até do que o que a gente viu na aula anterior, falando sobre a questão da distância entre pontos, tá bom? Bem, então é o seguinte, vamos falar sobre o ponto médio, certo? O que vem a ser o ponto médio? Dado uma reta e dado dois pontos, certo? Eu vou ter um ponto que vai dividir exatamente esse segmento de reta em dois, porque esse ponto A e esse ponto B vai formar um segmento de reta. Vai ter um ponto no meio, esse ponto eu vou chamar de M, que é o ponto que vai dividir esse segmento de reta em duas partes iguais. Esse ponto M aqui, nós chamamos ele de ponto médio, certo? É o ponto que divide exatamente ao meio dois pontos, né? Se eu fosse passar um segmento de reta entre esses dois pontos, o ponto que divide exatamente na metade é o ponto médio. Lucas, como assim dividir exatamente na metade? A distância de A até M é a mesma distância de B até M, certo? Então essa distância aqui e essa distância aqui, elas são iguais. Beleza? Ok? Bom, dado esse conceito, como é que a gente encontra esse ponto médio? Tem como calcular? Tem. Dados os dois pontos, A e B, né, com suas respectivas coordenadas, nós temos que as coordenadas do ponto médio são dadas por essa fórmula aqui. A calcular a coordenada x do ponto médio, a gente pega a coordenada x de A, soma com a coordenada x de B e divide por 2. Certo? A de y da mesma forma. A coordenada y do ponto médio é a soma da coordenada y de A com a soma com a coordenada y de B dividido por 2, tá bom? Isso nos dá o ponto médio. Por exemplo, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, né, esse primeiro, ele quer que a gente determine os pontos médios, o ponto médio entre os pontos A e B. Então nós vamos ter o ponto A, que vai ter coordenadas 7 menos 1, e vamos ter o ponto B, que vai ter coordenadas menos 3 e 11. Ou seja, esse primeiro aqui é o x de A, esse daqui é o y de A. Esse aqui é o x de B, esse aqui é o y de B. Lembram aquele conceito da aula passada de pares ordenados, né? É sempre nessa ordem, x, y, tá? Então nós vamos ter então que a coordenada x do ponto médio é o x de A, que é 7, mais o x de B, que é menos 3, dividido por 2. Isso é 7 menos 3 dividido por 2, isso dá 2. E 7 menos 3 é 4, por 2 dá 2. Y de M é o y de A menos 1, mais y de B, que é 11, dividido por 2. Menos 2 mais 11 é 10, por 2, isso vai nos dar 5. Então, o ponto médio entre A e B é 2 e 5. Ok? Beleza essa primeira, né? Tranquilo. Vamos para a segunda. Essa segunda ela tem uma complexidade um pouco maior, mas ainda vamos usar o conceito de ponto médio, certo? Na segunda, ele quer que sejam dadas, suponha que sejam dadas as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, né? Ou seja, ele diz que eu tenho um segmento de reta
AB. E eu tenho o ponto médio M, certo? Ele diz que as coordenadas de M são 0 e 2. E as coordenadas de A é menos 2 e 5. Ele diz mais à frente aqui, ó. Se A é menos 2 e 5, ele quer que calcule as coordenadas de B. Certo? Como é que nós vamos fazer? Usar essas duas relaçõezinhas aqui para encontrar o x de B, tá? Quem vai ser o x de M? 0, certo? Então nós vamos ter 0 igual x de A, que é menos 2, mais x de B, que é o que eu vou descobrir, dividido por 2. Meio pelos extremos, nós vamos ter menos 2 mais x de B igual a 0, né? 2 vezes 0, 0. Então, quem é x de B? É 0 mais 2. X de B é 2. Descobrimos x de B. Quem vai ser o y de B? Nós vamos pegar ym, né? Quem é ym? 2 igual y de A. Quem é o y de A? 5 mais y de B, que eu não sei quem é, o que eu vou descobrir, dividido por 2. Meio pelos extremos, nós vamos ter 5 mais yb vezes 1, 5 mais yb, igual a 2 vezes 2, 4. 5 passa negativo, 4 menos 5, y de B é igual a menos 1. Beleza? Então, quem é o ponto B? 2 e menos 1. Então, essa segunda questão ela vem para mostrar aqui. A primeira mostra que dado 2 pontos você consegue encontrar o ponto médio. A segunda vem para mostrar que dado um ponto e o ponto médio tem como você descobrir quem é o outro ponto, certo? No caso aqui, nós tínhamos A e M e ele queria saber quem era B, ok? Então tem como fazer isso também, beleza? Bem, agora vamos para a próxima parte, certo? Essa próxima etapa ela fala da condição de alinhamento de 3 pontos. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, vamos imaginar o plano aqui, como a gente tem aqui, certo? Não está bem reto, mas é mais para ilustrar. Sejam dados 3 pontos A, B e C. Uma coisa eu sei, por 2 pontos passa uma reta, né? Por A e B passa uma reta, por B e C passa outra, e por A e C passa outra. Aqui eu tenho 3 retas. Mas se esses pontos estiverem alinhados, por eles vai passar uma única reta, né? Se não tiverem, eles vão formar um triângulo, como a gente pode ver aqui. Certo? Vão ser vértices de um triângulo. Como é que só com as coordenadas desses pontos eu consigo descobrir se eles estão alinhados, né? Porque isso vai ser importante depois para o que a gente vai falar quando a gente for falar de equação da reta. Essa questão do alinhamento dos pontos vai ser importante quando a gente for falar de equação da reta, certo? Na próxima aula. Então é o seguinte, dados 3 pontos, certo? Deixa eu só... Faltou demais aqui. Dados 3 pontos A, B e C, cujas coordenadas são x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Ele diz que esses pontos vão ser colineares, ou seja, vão estar alinhados, vão estar na mesma linha, se e somente se isso daqui for verdade. Aqui tem um erro de escrita matemático, tá bom? Porque isso daqui é o determinante. Determinante você não escreve entre colchetes, você escreve entre barras. Tá bom? Então é o seguinte. Se... Então eu tenho A, x de A... Não, vou escrever isso não. Já tem ali, né? Então, dados os 3 pontos dados no teorema aí, né?
eles vão estar alinhados se x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, e na terceira coluna a gente tiver 1, 1, 1. Se o determinante dessa matriz for igual a 0, tá bom? Então a gente vai calcular esse determinante. Se esse determinante for 0, esses pontos estão alinhados. Mas se esse determinante der qualquer outra coisa que não seja 0, seja positivo ou negativo, os pontos não vão estar alinhados, certo? Eles vão estar como aquele triângulo que eu desenhei anteriormente, tá bom? Por exemplo, nessa primeira questão aqui, mostre que esses 3 pontos são colineares. Como é que a gente vai mostrar que eles são colineares, ou seja, que eles estão alinhados? Nós vamos calcular esse determinante aqui. Quem são as coordenadas de A? Menos 1, 1. As coordenadas de B? 1 e 3. As coordenadas de C? 7 e 9. Terceira coluna, todos os elementos iguais a 1. Esse determinante tem que dar 0. Eu tenho que mostrar que isso dá 0, certo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente calcula determinante? No caso aqui de um determinante de ordem 3, nós vamos ter que usar a regra de Sarré. Que o que é que ela nos diz? Eu vou pegar essas duas colunas, certo? Desse meu determinante, e repetir aqui depois da terceira coluna. Ou seja, eu vou colocar aqui menos 1, 1, 7, 1, 3, 9. Aí eu vou fazer. Multiplico pela diagonal. Multiplico. Eu vou fazer a multiplicação das 3 diagonais completas que tem, tá? Porque aqui tem uma diagonal, mas não é completa. Aqui tem outra, não é completa. E aqui também, certo? Então eu vou multiplicar as 3 diagonais completas, que tem 3 elementos, no sentido da diagonal principal, ou seja, da esquerda para a direita, certo? Nesse sentido aqui que está sendo feito os riscos azuis. Então eu vou fazer. Esse determinante vai ser igual a menos 1. Deixa eu fazer menorzinho, né? Senão não vai dar. Menos 1 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes 7, mais 1 vezes 1 vezes 9. Certo? Aí eu faço menos, e aí eu vou multiplicar as 3 diagonais completas, só que as que estão no sentido da diagonal secundária. Essas aqui que eu estou fazendo o risco. Certo? Então como é que vai ficar? 7 vezes 3 vezes 1, mais 9 vezes 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1 vezes 1. Isso vai ficar igual a... Aqui dá menos 3, esse primeiro. Esse segundo dá 7. Esse terceiro dá 9. Menos. Aqui dá 21. Mais com menos, menos. Aqui dá 9. E aqui dá 1. Isso nos faz 9 mais 7, 16, menos 3, 13. 21 menos 9, 12, mais 1, 13. 13 menos 13, isso deu 0. Se deu 0, então os pontos eles são colineares, tá bom? Então isso só mostra que de fato esses pontos eles estão alinhados. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Vamos para a segunda e vamos para a terceira. Ok? Acho que vocês já estão sabendo que o horário mudou. Hoje eu vou dar uma diminuída no ritmo, eu não vou... Daria para eu entrar em reta, mas eu não vou misturar muita coisa, tá bom? Até porque pedagogicamente não é interessante. Nós vamos encerrar aqui. Claro, depois que eu resolver os 3 exemplos, né? Nós vamos finalizar aqui. E aí vocês vão resolver o exercício. Quando for na próxima semana, o nosso horário mudou. As nossas aulas agora serão só 2 na terça-feira, certo? Aí na terça eu vou dar uma intensificadazinha para compensar
essa diminuída de ritmo que eu dei hoje, né? Porque são 4 aulas, vocês estão terminando um ciclo, deve ter muito trabalho para entregar. Então, o que é que eu vou fazer? Na próxima aula, terça-feira, eu vou colocar uma aula online, certo? Uma aula no YouTube falando sobre reta. E eu vou disponibilizar uma meia horinha, 40 minutos para tirar dúvidas que tiveram até aqui, tá bom? Eu vou informar lá no Classroom o horário exato no decorrer da semana, tá bom? Acho que até segunda eu digo o horário que eu vou tirar essas dúvidas. E aí vocês ficam online para isso, beleza? E aí vocês assistem a aula, resolvem os exercícios e tiram dúvida, tá bom? Segunda questão. Para que valores de x os pontos A, B e C são colineares? Ou seja, ele quer saber qual o valor de x para que esses pontos sejam colineares. Ou seja, quais são os valores de x para que esse determinante aqui seja igual a zero. Quais são os valores de x que faz esse determinante ser zero? Bom, mesma coisa da questão passada, só que agora a gente já sabe que vai dar zero, certo? Eu preciso calcular o valor de x que faz ele dar zero. Então, nós vamos utilizar a regra de Sarré da mesma forma, tá bom? E aí nós vamos fazer esse cálculozinho aqui. Mais uma vez, diagonal principal, multiplica, né? Que eu já vou botar o resultado direto, tá bom? X vezes 1 vezes 1 é x. X vezes 1 vezes 7 é 7x. 1 vezes 3 vezes menos 3 é menos 9. Menos. Agora a gente multiplica no sentido da diagonal secundária, certo? Aqui, aqui e aqui. Então nós vamos ter 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. Menos 3 vezes 1 vezes x dá menos 3. E 1 vezes 3 vezes x dá 3x. Desculpa, aqui é menos 3x, tá bom? Isso igual a zero. Então aqui, ó, tchan, tchan, tom, tom, cancela, certo? E aqui nós vamos ter... Opa, não vai ter isso aqui não. 7, ou x mais 7x dá 8x menos 9. Aqui só tem 7, né? Com esse sinal de menos fica menos 7, igual a zero. 8x menos 16, que é a soma dos dois, né? Igual a zero. 8x igual a 16. X igual a 16 dividido por 8. X igual a 2. Então, o valor de x para que os pontos sejam colineares é que x seja igual a 2. O que é que isso quer dizer? Para que esses três pontos sejam colineares, só existe uma condição. Que o ponto A seja dessa forma. Se A não for dessa forma, os pontos não são colineares. Tá bom? Beleza? E agora, para finalizar, nós vamos fazer a terceira e última. Ok? Nessa terceira, ele quer que obtenha um ponto comum entre as retas AB e CD, sendo que, e aí ele dá as coordenadas de AB e de CD. Certo? Bem, é o seguinte. Então é o seguinte. Eu tenho duas retas. Vamos fazer assim, certo? Acho que assim fica mais fácil de ilustrar. AB, C e D, certo? E aí ele quer saber um ponto comum, um ponto aqui que eu vou chamar de P, que pertence tanto às retas AB como às retas CD, certo? Ou seja, A, B, P estão alinhados e C, D, P também estão alinhados, certo? Então, se A, B e P estão alinhados e C, D e P também, vale o determinante. Ou seja, quem é esse meu ponto P? Eu não sei. Eu vou tentar descobrir as coordenadas dele. Então, eu vou chamar ele de x, y, certo? E aí,
vai ficar da seguinte maneira. Se A, B e P estão alinhados, quem é A? Menos 3, 4. Quem é B? 2, 9. E P vai ter coordenadas x, y. 1, 1, 1. Certo? Se eles estão alinhados, isso aqui vai ser igual a 0. Tá bom? E quem vai ser CDP? Eu vou fazer aqui embaixo. CDP vai ter as coordenadas 2, 7, 4, 5, x, y, 1, 1, 1, igual a 0. Então, eu tenho que descobrir quem são os valores de x e y que fazem essa sentença ser verdadeira e essa aqui, certo? Vamos resolver essa primeira aqui, certo? Essa primeira parte. Então, como é que eu resolvo esse determinante? Repito as duas primeiras colunas. Diagonal principal, faço as multiplicações, né? Que vai ficar como? Menos 3 vezes 9 vezes 1 fica menos 27. Mais 4 vezes 1 vezes x dá 4x. 1 vezes 2 vezes y dá 2y. Menos diagonal secundária. Aqui, aqui e aqui. Isso vai me dar x vezes 9 vezes 1. 9x. Y vezes 1 vezes menos 3. Menos 3y. E 1 vezes 2 vezes 4. 8 igual a 0. E aí vamos fazer o jogo de sinais para eliminar esses parênteses, certo? Menos 27 mais 4x mais 2y. Menos 9x mais 3y menos 8 igual a 0. Aqui vai ficar 4x menos 9x dá menos 5x. 2y mais 3y dá mais 5y. Certo? E menos 27 com menos 8 dá menos 35 igual a 0. Essa sentença toda dá para simplificar por 5, né? Dividindo por 5 eu vou ter menos x mais y menos 7 igual a 0. Passando o 7 para o outro lado, eu vou ter menos x mais y igual a 7. Guarda essa expressão, eu vou colocar ela aqui, certo? Menos x mais y menos 7. Não, vou botar ela mais em cima. Menos x mais y menos 7 igual a 0. Isso foi o resultado. Opa, não é assim não. Menos x mais y igual a 7. Isso foi o resultado, né, dessa primeira sentença aqui, certo? Eu vou deixar ela aqui mesmo. Indecisão da bexiga, né? Mas eu vou deixar ela aqui. É agora que eu vi que tem espaço para baixo. Aí o que eu vou fazer? Nós vamos agora resolver essa segunda sentença aqui do lado, que é a condição de alinhamento entre C, D e P. Ok? Então como é que vai ficar? Eu vou resolver da mesma forma, utilizando Sarré. 2, 4x, 7, 5y. Multiplica a diagonal principal, certo? Que vai ficar como? 10, né? 2 vezes 5 vezes 1, 10. Mais 7 vezes 1 vezes x, 7x. 1 vezes 4 vezes y, 4y. Menos multiplicação no sentido da diagonal secundária. Aqui, aqui e aqui. Que vai ficar x vezes 5 vezes 1, 5x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 4 vezes 1 vezes 7, 28. Igual a 0. Aí vamos fazer jogo de sinais. 10 mais 7x mais 4y. Menos 5x menos 2y menos 28 igual a 0. Por que menos? Porque menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos, né? Tudo fica negativo aí. E aí como é que vai ficar aqui?
7x menos 5x, isso dá 2x. 4y menos 2y, isso dá 2y. 20 menos 28 fica menos 18. Desculpa. 10 menos 28 fica menos 18, igual a 0. Toda essa sentença ela é par, né? Então dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, que é x. 2 dividido por 2 dá 1, que é y. Menos 9 igual a 0, ou seja, x mais y é igual a 9. Segunda sentença descoberta. Então eu tenho duas condições de x e de y, ou seja, eu tenho duas equações que elas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, ou seja, isso tem que acontecer e isso também. Sempre que eu me deparo com uma situação dessa, eu estou me deparando com um sistema de equações. Então eu tenho que encontrar valores para x e y de maneira que ela atenda a essas duas condições juntas, né? Ou seja, que menos x mais y seja igual a 7 e que x mais y seja igual a 9. Então como é que nós vamos fazer? Menos x mais y igual a 7 e x mais y igual a 9. Dá para resolver esse sistema de várias formas, né? Como a gente já viu no ano passado. Escalonamento e tal, mas o método mais simples aqui no caso vai ser o da adição. Porque ao somar essas equações, meu Deus, agora sim. Eu vou ter menos x mais x, isso dá 0, anula, né? Y mais y fica 2y. 9 mais 7 dá 16. Então y é 16 dividido por 2, y é 8. Encontramos o valor de y. E quem será o valor de x? Basta substituir em qualquer uma das equações. No caso, pegando x mais y igual a 9, como y é 8, vai ficar x mais 8 igual a 9. 8 passa negativo, x vai ser igual a 1. Então, quem é o ponto que é comum às retas A, B e CD? Ou seja, se é comum, eles pertencem à mesma reta, ou seja, ele está alinhado A, B e CD numa reta, A e B numa reta e a C e D noutra reta. Quem é esse ponto? É o ponto P, que nós dissemos lá em cima, cujas coordenadas são 1 e 8. Tá bom? Essa é um pouquinho mais complicada, mas bem interessante de se fazer, né? Quando a gente usa os conceitos que a gente viu até agora, de alinhamento, e acaba caindo num sistema de equação relativamente simples de se resolver. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, coloca nos comentários, certo? E semana que vem a gente começa a parte de reta. Resolvam os exercícios da lista, certo? Eu vou tentar ver se eu coloco no Classroom quais são as questões que vocês já podem fazer, certo? Mas são questões que falam sobre alinhamento, ponto médio e tal. Mas eu vou colocar lá quais são as questões que vocês podem fazer. E façam e estudem, que na próxima semana eu vou tirar um momento para a gente esclarecer as dúvidas. Agora, por favor, venham com dúvidas, tá? Porque muita gente vem, fica ali online, fica só... Não. Se você tem dúvida, você aparece. É igual o horário de atendimento, quando a gente tinha as atividades presenciais. Só vai quem está com dúvida, só vai quem quer esclarecer alguma coisa, tá bom? Se você não tiver dúvida, não quiser esclarecer, não tem problema. Pegue esse horário das dúvidas, vá resolver os exercícios, vá resolver suas atividades, certo? E quem tem dúvida, comparece para a gente esclarecendo e explicando e conversando, tá? E tirando essas dúvidas. Beleza? Aí qualquer coisa, se tiver muita dúvida e tal, eu gravo esse momento e disponibilizo depois no YouTube, como eu faço com as aulas. Ok? Mas aproveitem, resolvam e se adiantem, porque como agora é conteúdo novo, vai ficar um pouco mais complicado. Antes era revisão, vocês já tinham visto aula, era só recordar, relembrar algumas coisas, certo? Mas agora, como é coisa nova, requer uma certa dedicaçãozinha maior, ok? Conto com vocês, qualquer coisa, coloquem as dúvidas aí. E aí semana que vem, como eu disse, eu vou colocar os horários, que semana que vem a gente vai tirar as dúvidas, beleza? Abraço, gente, tchau, tchau e até a próxima.